Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar um tema chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé, baseado no texto Heróis da Fé. Esse é o tema que nós vamos estar conversando hoje. E, sabe, é algo que eu fico muito empolgado, que eu estou aprendendo. Você sabia que fé é um dom? Fé é um presente que Deus nos dá. E tudo, diz a Bíblia, é movido através da fé. E sabe, se tem uma coisa que você vai me agradar, quer me agradar? Se você quiser me agradar, inclusive, eu acho que esses dias a irmã Laina, ela fez algo que nos agradou, principalmente a mim. Ela fez um bolo e deu para minha esposa. Agora, bolo de quê? De cenoura? Bolo de... Rapaz, vocês estão... Rapaz, que legal, né? A igreja já me conhece. Um bolo de chocolate. Meu irmão, você vai me agradar se você me dá um bolo de chocolate. Agora você vai me desagradar se você comprar um prato de vatapá para mim. E tem vatapá ali. Eu não sou muito fã de vatapá, mas eu fiz uma promessa para Diana ali, e não sei quem estava na conversa também, que eu vou tentar experimentar. A Adriane comprou já uns vatapá agora, e eu vou tentar experimentar, eu prometo. Se eu gostar, eu vou ficar fã, eu vou comer mesmo. Vatapá. Mas você vai me desagradar se você me der vatapá. Eu não sou muito fã de vatapá. Não me pergunte por quê, irmãos. É algo de mim mesmo. Algo meu. A outra coisa, se você quiser me agradar... Ontem eu estava num canto, aí uma senhora muito educada, chegou com a gente, estava num ambiente, aí ela falou bem assim: o senhor está precisando de alguma coisa? Aí eu virei para ela e falei: sim. Ela falou: o quê? Um Pix. Um Pix. Ela fez a pergunta, não fez a pergunta? O que o senhor quer? Eu falei: um Pix. Aí ela começou a rir, eu falei para ela: não entendi por quê. A senhora fez a pergunta e eu respondi. Ou seja, maridão, cadê os maridos aqui dessa igreja? Quer agradar a sua esposa? Manda um Pix para ela hoje, irmão. As mulheres vão ficar felizes se ganhar um Pix hoje? Tá vendo? Para de ser nó e dá logo um Pix para ela. Você vai ver um casamento mais feliz com Pix. Só não vai dar um Pix de R$5, irmão. Mas agrada a sua esposa. Duzentão, aí já está explorando, Zacarias. Pelo amor de Deus. É para agradar, não é para explorar. Você está entendendo? Ou seja, imagina se você, no seu casamento, vou pegar esse exemplo, você agradasse sua esposa, ela ia ficar triste com... Vou pegar o exemplo da nossa querida irmã Márcia. Duvido se ela ia ficar arrasada, chateada, invocada, se o Zacarias mandasse um Pix agora de R$200 para ela. E tocasse a notificação. Tlim! Ela não ia ficar chateada não, irmãos. Ela ia pular da vida. Ficar lá. E o melhor, se ele falasse bem assim: amor, gaste com o que você quiser. 200, eu não vou nem fazer questão de nada. Pode gastar. Não é o sonho de toda mulher isso? É verdade. Você vai agradar a sua esposa assim também. Ei, agora pegando esses exemplos naturais da vida. Sabe como é que Deus é agradado? Parabéns. É através da fé. É a forma que você agrada a Deus. É através da fé. Agora, qual é a forma que desagrada a Deus? É a falta da fé. Se a fé agrada ao Senhor, a ausência de fé desagrada a Deus. Concorda comigo? A Bíblia fala agora o que é fé. Hebreus 11, versículo 1 fala aqui: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, a fé é a materialização das coisas que não existem, como se já existissem.
Você está entendendo? Isso é fé. Aí, versículo 6, fala que sem a fé é impossível agradar o Senhor. Então Deus está dizendo para vocês, no livro de Hebreus, irmãos, povo de Deus, e para mim também, todos nós precisamos aprender a andar pela fé. Fala a pessoa que está do seu lado aí, Deus quer que você aprenda a andar pela fé. Aleluia. Você sabia que você foi criado através da fé? Nós fomos criados através da fé. Agora, olha o que diz o livro de Hebreus capítulo 3, versículo 12. Coloca aí na tela. Hebreus 3, 12. Fala assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Aqui o autor de Hebreus está falando assim, olha, que nunca entre no seu coração a incredulidade. A incredulidade. Irmãos, a fé é tudo aquilo que se move, que vai além das circunstâncias. Além da circunstância. É tudo aquilo que você não vê como se já existisse. E eu deixei para essa parte de propósito, esse último aviso. Quantas vezes nós estamos orando e orando e orando pelo asfalto aqui da Comunidade Nobre? Quantas vezes? Só eu aqui tenho 1 ano e alguns meses. E olha, irmãos, quantas vezes nós entramos aqui nesse carro, declarando, vai ter asfalto aqui na Comunidade Nobre. E há 15 dias atrás, reuni com o vice-prefeito, e ele me garantiu que nesse mês de junho vai chegar asfalto. Vai ser maravilhoso, irmãos. É a realização da fé. É a realização da fé. Tem até data, irmãos. Essa data está espalhada, já até, não foi nem pela minha fonte, que eu pedi para nem divulgar através da minha fonte. Espalharam num grupo aí do WhatsApp aí, que vai ser dia 16 de junho. Espero que seja essa data mesmo. Mas e se não chegar dia 16 de junho? Eu ainda vou continuar entrando aqui na Comunidade Nobre pela fé com asfalto, mesmo não tendo. Porque nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Eu vivo pelo aquilo que eu creio. A fé que vai além da circunstância. A fé que a circunstância está tão negativa, está tão errada, algo que você ainda não recebeu, mas a fé me diz o seguinte: eu já tenho todas as coisas. O Senhor já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vivo pelo que eu creio. Eu creio num Deus que é poderoso. Agora, muitas vezes, a tua fé está tão pequenininha ou quase nula, ou está já num coração de incredulidade, que se afasta de Deus. Por quê? Porque você está no meio de alguma circunstância. Você está envolto de problemas e não consegue enxergar a luz do final do túnel. Você está olhando a circunstância, a dívida, ou qualquer outra coisa, a doença, seja lá o que for. Mas hoje, em nome de Jesus, que nós venhamos a ser impactados e aumentar a nossa fé, crendo que já recebeste. Crendo que já recebeste. Crendo que o nosso Deus, eu amo uma frase de caminhão. Tem frase de caminhão aí, que fala bem assim: o meu Deus é maior do que qualquer problema. Nós temos um Deus que é maior que qualquer problema. Eu preciso andar pela fé. E eu dou uma dica, irmãos. Tem um filme que está em número 1 no Netflix do Brasil. Já está chegando, acho que no 10º no mundo. Se já não subiu de ranking, assista. O nome do filme é A Fé para o Impossível. Irmãos, que filme. Eu te aconselho você a assistir com a sua família esse filme. Está lá um homem que estava tudo bem na vida dele, um pastor. Estava tudo bem na vida dele. Interessante que é um pastor, porque nós pastores, nós pregamos sobre fé. Mas é muito fácil falar de fé quando não está acontecendo com a gente. É muito fácil falar para o seu irmão: ei, acredita. Acredita no emprego quando você está empregado. Acredita na cura de um milagre de doença quando você está sadio. Acredita na circunstância adversa quando para você está tudo bem. Aí é muito fácil dizer. Agora, quando você está vivendo, e eu vou chegar isso no final, aí é que vem a prova da fé.
No final eu falo um pouquinho sobre isso. Irmãos, eu aconselho você ver esse filme de um pastor que estava com a sua vida numa boa, e do nada, eu vou só dar esse spoiler, do nada a sua vida vira de cabeça para baixo, e você vê um homem que não duvidou do poder do nosso grande Deus. Ei, eu quero te trazer essa notícia que você já sabe, mas para aumentar mais a sua fé, você está de frente do grande Rei dos Reis, do Senhor de toda a terra, aquele que pode todas as coisas, ao Senhor Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, o grande El Shaddai, o Deus todo-poderoso, que não perdeu uma só batalha, e Ele prometeu para você e para mim, que Ele não te desamparará. Aleluia! Você pode dizer amém por isso, queridos? Então, meus amados irmãos, nós estamos de frente nós precisamos aprender a viver pela fé e andar pela fé. Agora a incredulidade nos afasta de Deus. Abraão, olha o livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Olha que Abraão estava debaixo de uma promessa. E nessa promessa, meus irmãos, era uma promessa impossível. De um homem que humanamente recebeu uma promessa, e ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para sua esposa e falou: não dá para cumprir essa promessa. A mulher já está em idade avançada. Como Deus, na sua infinita sabedoria, me coloca, eu estou parafraseando o pensamento de Abraão, me coloca num problema, dizer que eu vou receber uma promessa de um filho, e olhar para si mesmo, já com 75 anos de idade, e olhar para sua esposa com 74 anos de idade, isso era impossível. Que problema o Senhor me colocou? Mas ele não falou isso. Olha o que Abraão fez. Abraão, versículo 18, Romanos 4, 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Você precisa crer contra a esperança. Porque a forma de Abraão era outra história, mas ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, aqui é o segredo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ele já não era mais um jovem que podia ter filho, ele já não tinha tanto vigor como os jovens, o corpo já amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, olha o que aconteceu, não duvidou, palavra de Deus para hoje, nessa noite, não duvide do poder de Deus, não duvide, ele não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele olhava a circunstância que era impossível. O que ele fazia? Ele dava glória a Deus, porque ele sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele havia prometido. Uau, isso é maravilhoso. Ele é poderoso. E olha que ele fala, estando plenamente convicto que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Plenamente convicto. Eu e você, nós precisamos aprender essa palavra. Eu estou plenamente convicto que o Senhor está agindo ao seu favor, ao meu favor, nessa igreja. Eu estou plenamente convicto. Sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Então por que duvidar? Então por que diminuir o poder de Deus? Por quê? Por que colocar Ele em xeque? Você precisa apenas crer e não duvidar, plenamente convicto. Só que para ter plenamente convicção de algo, vai vir circunstância que vai provar a tua convicção. Como nesse filme, que eu aconselho você a ler, ver esse filme. Os familiares duvidando, e ele não, Deus vai fazer, Deus vai agir em milagre, Deus vai fazer. O médico dá uma notícia ruim, tudo bem, ele pode ter dado a notícia ruim de uma notícia humana,
mas eu estou plenamente convicto que a última resposta não é humana, a resposta é de Deus. A resposta é do Senhor. A resposta daquele que simplesmente com uma única palavra fez os céus e a terra. Eu tenho que me agarrar nessa palavra e não duvidar. Tudo no reino de Deus, meus amados irmãos, ele gira de como nós procedemos mediante a nossa fé. A sua incredulidade, a minha incredulidade diminui o poder de Deus. Diminui. Sabe, irmãos, eu aprendo que usando a fé, tendo fé, eu não tenho direito de duvidar. Fala a pessoa que está do seu lado aí. Se você tem fé, você não tem direito de duvidar. Aleluia. Tudo nós podemos mediante a fé. Em Marcos capítulo de número 9, versículo 17 em diante, ele fala a história de um homem que tinha um filho. O filho dele estava endemoniado, um espírito mudo. E ele fala bem assim: este, onde quer que o apanha, convulsionava também, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam expulsar. Ao que Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Aí ele falou: trazei esse menino. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou. E o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo isso está acontecendo? Respondeu ele: desde a infância. Imagina, irmãos, os anos de sofrimento desse pai, vendo esse filho endemoniado, vendo esse filho convulsionando, vendo esse filho realmente numa crise, desde a infância. E muitas vezes, olha só, o menino tinha um problema grave, que ele se lançava no fogo e não doía, se lançava na água para o destruir. Aí olha só o que o pai falou: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aqui está um coração de um homem, de um pai desesperado, onde encontrou a última esperança, que era o Senhor Jesus. Se podes fazer alguma coisa, por favor, nos ajuda. Ao que Jesus disse, Jesus ouviu aquela frase: se podes. Ele não é nem uma pergunta, é uma exclamação: se podes. Ou seja, Jesus não disse que não questionou a fala desesperada de um pai. Porque muitas vezes, nas circunstâncias que eu e você enfrentamos, sabemos que a barra fica apertada, fica difícil, e você vai para Deus, como esse pai foi para Deus, com uma frase talvez de incredulidade, dizendo assim: se podes fazer alguma coisa, então faça. E aí Jesus, ele não pegou essa frase de um pai desesperado e fez uma pergunta: se pode, está duvidando de mim? Não, ele não fez isso. Ele fez uma exclamação: se podes. Então Jesus, ele se associa à dor daquele pai, ele se associa ao desespero daquela circunstância, e ele falou assim: tudo é possível ao que crê. Então hoje, nessa noite, o Senhor Jesus está falando o seguinte: eu me associo ao que você está vivendo, e eu declaro sobre a sua vida: tudo é possível se você crê. Aleluia, aleluia. E olha o que diz o texto: imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: ei, vamos aprender essa história com esse pai. Com lágrimas: creio. Você pode repetir, 1, 2, 3 e creio. Creia. Aí olha o que esse pai fala. Há um reconhecimento, porque ele sabe, irmãos, talvez ele nem sabia, mas há um reconhecimento da sua humanidade. Ele fala assim: ajuda a minha incredulidade. Ajuda a minha incredulidade. Eu quero só trazer essa mensagem para você hoje. De certa forma, minha oração é: eu só quero te ajudar na tua incredulidade e na minha, e declarar
que o Senhor Jesus, Ele está ao seu lado, Ele está ao seu favor. E vendo Jesus, que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. E ele gritando, agitando muito, saiu. Então, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, essa causa nós profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre essa circunstância, em nome de Jesus. Sai e não volte mais, e dá uma vitória para o meu irmão através dessa fé. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, nós precisamos andar pela fé. Nós precisamos andar pela fé. E quando nós andamos pela fé, as coisas perdem o valor, perdem o sentido. Quando eu ando pela fé, o apóstolo Paulo aprendeu a andar pela fé. E quando ele olhou a circunstância que ele estava vivendo na sua vida, ele falou assim: olha, eu não tenho prazer mais nenhum nas coisas do mundo. Eu considero como refúgio, porque eu descobri que eu tenho Cristo, e Cristo é que me dá o meu lucro. O viver é Cristo. Precisamos aprender a andar pela fé. Precisamos aprender a andar pela fé. Conhecer o Senhor Jesus. Sabe, quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, não tem mais sentido as coisas do mundo. Tudo você olha para Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e tudo é para a glória dEle. Tudo é para Ele, irmãos. E aí você olha, porque a fé, ela vai ter um conflito sobre ciência e razão. Sobre ciência. Muitas pessoas ateus, pessoas que são céticas, pessoas que não têm essa fé que você tem, vai acreditar se houver uma prova. Porque a ciência, ela só mostra que aquilo só existe se for experimentado, se for realmente visto. Mas a fé vai além daquilo que a gente pode ver. Tem um livro do bispo Robson Rodovalho que eu aconselho você a ler: Física Quântica, Fé e Ciência. E ele fala sobre essa divisão. E o Robson Rodovalho, além de um grande pastor no Brasil, é um estudioso de física. Passou 20 anos numa universidade, ensinando, lecionando, estudando. E ele conta no seu livro que ele estava descobrindo o poder da física quântica. E você sabe, e não vou entrar em muitos detalhes, porque às vezes nem eu mesmo entendo isso, só especialista. E ele conta no livro que eles começaram a estudar sobre as moléculas. Molécula. E a molécula, ela tem, você que estuda biologia, química, a molécula, ela tem um núcleo. E nesse núcleo, rodeado de íons, esse núcleo chamado próton. E aqui rodeado de uma carga elétrica chamada íons. E é uma energia que acontece aí. Eu não vou entrar em detalhe, que não é o caso. Mas essa molécula, que é invisível ao olho nu, praticamente é ela que se junta com outras moléculas e vai formando gás carbônico, oxigênio e tudo que você respira da vida humana. É por aí. Não sou especialista em física, nem em física quântica, pior ainda. Mas essa molécula, para ela se multiplicar, tem que ter uma explosão, para ela poder realmente se dividir e crescer e criar a cadeia de um organismo químico, físico e etc. E eles começaram a estudar da onde vem essa explosão. E eles começaram a fazer testes científicos. E ele estudando, ele tirou uma única conclusão: porque não tem sentido, não tem origem essa explosão de uma molécula. Não tem origem. Tem que ter alguma origem, algo que possa despertar essa explosão molecular. E aí olha que interessante, ele descobriu uma razão. E ele perguntou para outros estudiosos, outros cientistas, que não tinham a fé que ele tinha. Porque ele é um bom pastor de uma igreja, de uma boa igreja aqui no Brasil. E aí ele chamou outros estudiosos, e eles chegaram numa única conclusão. E eu estou te falando isso para dizer que não é por causa da religião que nós vamos ficar tampados. Ele chamou outras pessoas que não tinham a mesma religião dele. E sabe qual foi o significado dele e de outros cientistas? É que só podia ter uma única razão dessa explosão, que é uma força divina. Uma força divina. Só tem origem no Senhor.
Cientistas ateus. Cientistas que não creem no Deus que o bispo Robson Rodovalho crê, que é o mesmo que nós cremos. Eles só descobriram que só pode ser uma divindade. Então deixa eu te falar uma coisa. Se alguém te procurar e falar bem assim, não, mas a ciência não prova isso. Deixa eu dizer uma coisa, se a minha Bíblia falasse que uma vaca pudesse voar, eu ia acreditar. E se a minha Bíblia falasse que um passarinho pudesse mugir, eu ia acreditar também. A fé, ela não te dá a oportunidade de duvidar. Então, meus amados irmãos, quando você se deparar com situações assim, fica firme na sua fé. E eu finalizo dizendo no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Porque é muito bom crer no Senhor Jesus. É muito bom crer no Senhor Jesus. É muito bom ouvir o que eu estou falando hoje. Mas sabe, e eu trago essa notícia para você, a sua fé, ela vai ser provada. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Se você tiver fé, a sua fé vai ser provada. Eu aprendo o seguinte, que Deus ele vai fazer tudo por você. Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer te prosperar. Deus ele quer te abençoar. Mas vai ter momentos que agora e vai chegar, escute isso, a contrapartida da fé. Vai chegar momentos que é você que vai ter que honrar a fé que você crê. Vai ter momentos, meus amados irmãos, eu falo isso com muito temor, que a fé, ela vai precisar ser provada por você mesmo. Vai ter momentos que, sabe, você vai ter que experimentar e andar pela fé, quando a fé não te trouxer nada. Quando a fé não te trazer nenhuma recompensa. Quando a fé não te abençoar em nada. Mas você ainda acreditar e crer no Deus da fé. De honrar a fé. E esses homens, eles tiveram a bênção da fé. Eles viram milagres que somente a fé pode trazer. Eles viram um grande mover do Senhor que somente a fé pode fazer. Grandes avivamentos que somente a fé pode fazer. Mas eles tiveram que honrar a fé em que eles estavam crendo. Eu já te explico como. E esse aqui são imagens de pessoas contemporâneas, que eu já vou falar alguns deles. Mas o texto de Hebreus, capítulo de número 11, quando ele fala sobre fé, ele vai apresentar uma lista de homens e mulheres da Bíblia que viveram pela fé. E ele começa sobre Abraão, que creu quando não tinha esperança nenhuma. Ele vai falar de Isaac, de Jacó, de José, todos os homens de Deus. E ele fala bem assim no versículo 32, e o que mais direi, certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gibeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. A lista de heróis da fé não dava para complementar nesse texto de Hebreus capítulo 11, porque era muito grande, muito grande. E olha o versículo 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, em nome de Jesus, vai cumprir. É só crer. Mas eles fecharam a boca de leões. Ele está falando de Daniel. Daniel estava lá. Eu creio no Deus que pode me salvar, que pode me livrar. Mas o rei colocou ele numa cova. O rei colocou Daniel numa cova. E é nas covas que você e eu vamos aprender a honrar a fé. Porque honrar a fé na igreja é maravilhoso. Honrar a Deus nesse culto é maravilhoso. Eu quero ver honrar quando você estiver dentro de uma cova e na sua frente estiver o leão querendo te devorar. Eu quero ver você honrar, e eu também me incluo nisso. Nós não desistirmos do Senhor quando as coisas estiverem, sabe, sem rumo. E aí Daniel olhar para o leão, dobrar os seus joelhos e crer que o Deus que ele serve
é capaz de fechar a boca do leão. É o momento de honrar a fé. Chegou o momento de você e eu honrarmos a fé. E esses homens chegaram nesses momentos que eles precisaram honrar a fé. E olha o que aconteceu, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aqui está dizendo que as esposas não viram os seus maridos sendo vitoriosos, mas eles ficaram firmes e na ressurreição dos mortos não desistiram do propósito, e elas foram abençoadas pós-morte. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Talvez alguém ia falar bem assim, ou talvez alguém até fale para você, ou até você tenha esse pensamento: eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Já viu essa expressão? O que eu estou vivendo, fica tranquilo. Sabe como é que Deus te vê? Homens dos quais o mundo não era digno, porque você aprendeu a honrar a fé. Você aprendeu a conhecer o Deus que origina a fé. Você aprendeu que mesmo que você não seja abençoado, Ele continua sendo Deus. Você aprende que quando você ainda não tenha nada, mas você tem tudo, porque Ele está contigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você aprende que Ele é maior do que o que você está vivendo. Você aprende que Ele é maior que a doença. Você aprende que Ele é maior que qualquer outra coisa, porque Ele é soberano e sobre Ele não há nada que nós podemos duvidar. Você aprende que Ele pode todas as coisas, e você também naquele que te fortalece. Você aprende, ora, todos eles obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa. Você aprende que mesmo que você não receba a promessa, mas você tem tanta fé que essa promessa não define a sua vida, porque quem define é em quem você tem crido. Meus amados irmãos, nós aprendemos porque Deus tem provido coisa superior aos heróis da fé, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Tem coisa superior para você. Ainda que você não conquiste as coisas aqui na terra, mas tem coisa superior para você. Tem coisa muito melhor para você. Não é o fim. Diz o texto, se eu não me engano é Eclesiastes, que o melhor não é como começa, o melhor é como termina. Melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas. E eu finalizo dizendo sobre só um pouquinho essa história, que o meu tempo já foi. Aqui tem homens como Martinho Lutero. Esse aqui do meio. Envolvido na Idade Média, num sistema religioso. Mas pela fé, ele pegou 95 teses na Alemanha e cravou no castelo de Wittenberg. E iniciou a reforma protestante. Falando bem assim: o meu justo viverá pela fé. Quantos justos do Senhor temos aqui? Vamos aprender com Martinho Lutero. Tem eu não sei qual é a figura, Jerônimo de Savonarola, um francês. Se não me engano é francês, fiquei na dúvida se é italiano. Se eu estiver errado no país, depois eu corrijo para você. Mas ele buscava tanto o Senhor, ele buscava tanto a Deus, que ele conta na sua biografia que teve um momento de buscar o Deus da fé, que ele paralisou. Ele ficou 5 horas paralisado, sem conseguir mexer o seu corpo.
E quando as pessoas olharam para ele, viram o seu rosto resplandecido, brilhava de tamanha glória do Senhor. É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos buscar, a glória dele, mais do que aquilo que a fé pode nos proporcionar. Tem uma mulher, essa daqui, uma mãe, e eu finalizo dessa história e vou... Uma mãe que através da oração dessa mãe, milhares e milhares de homens e mulheres entregaram a vida para Jesus, num grande avivamento na Inglaterra. O nome dessa mulher se chama Susanna Wesley, e ela tinha 2 filhos, chamados John e Carlos. E sabe o que ela fez? Ela buscava o Senhor. Ela pegava o lençol e ela se cobria, e ela ajoelhava todos os dias, e orientou seus filhos pequenos a falar assim: olha, a mamãe está orando, não incomode, desde criancinha, ensinando, mamãe está orando. E ela orando pelos seus filhos, crendo, declarando que os filhos seriam usados pelo Senhor. E aquela mulher orou dias e dias. E quando veio John Wesley e seu irmão Carlos, eles se levantaram como tochas vivas, e eles provocaram um dos maiores avivamentos que a Inglaterra já experimentou. Tem relatos de John Wesley com mais de 10 mil pessoas, um grande avivamento. E ele fala na sua biografia dizendo o seguinte: olha, o povo vem me ver queimar, vem ver aquilo que eu busquei através da mãe. Eu declaro que os seus filhos serão a concretização da promessa que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Sua casa é abençoada, sua casa é ungida. Seus filhos vão muito além daquilo que você, porventura, chegou. Agora, essa mulher não desistiu e viu o avivamento na sua casa. Posso falar de vários outros, mas o tempo já foi. Nós precisamos buscar o Senhor e amar a Deus, independente daquilo que Ele pode nos dar. Precisamos realmente honrar a fé que nós servimos. Precisamos realmente crer que Ele é poderoso, independente se você vai receber ou não. Precisamos crer. Mas eu quero te dar uma dica, e eu finalizo para você ficar em pé já, senão eu vou ficar falando até mais tarde. Sabe qual é o segredo da fé? É declarar, é você profetizar. Jesus falou o seguinte: se você tiver fé, ainda que seja como um grão de mostarda, e falar para esse monte: erga da ti, lança-te para lá, ele vai. Se você crê no Senhor Jesus, você tem fé. Sabe, queridos, Ele falou: você precisa declarar e não duvidar. Já contei a história do dia que Deus me deu meu primeiro carro. Descia naquela parada de ônibus, entrava para uma faculdade, a pé, era longe, e eu declarava: eu vou entrar nessa faculdade de carro. E eu fazia até o gesto do volante. Eu via até o volante, irmãos. Eu via até o volante. E eu dirigindo aquele carro. Em pouco tempo eu entrei naquela faculdade de carro. Era um Fiat Uno 92, bem velhinho, mas era o meu carro. Você precisa declarar. Você precisa declarar. Em pouco tempo, escute o que eu estou te dizendo, em pouco tempo, você vai ver uma mulher formada em medicina. Vai ser minha filha, porque nós temos declarado sobre a vida dela. Nós temos declarado sobre nossos filhos. Nós temos declarado sobre essa igreja. Em pouco tempo, essa igreja não será apenas centenas, vai ser milhares de pessoas. Você precisa declarar, meus irmãos, que a sua célula vai multiplicar. Você precisa declarar que o seu emprego, ele vai prosperar. Você precisa declarar que a sua família é uma bênção. Você precisa declarar que os seus filhos já foram libertos das drogas. Você precisa declarar que o seu marido já venceu o alcoolismo. Você precisa declarar que a sua esposa é a vontade de Deus para a sua vida. Você precisa declarar que o melhor de Deus já chegou sobre você, meu irmão. Nós precisamos declarar isso. E é declarando e andando pela fé,
e o sobrenatural será desperto na sua vida, e você verá o quanto Deus vai fazer na sua vida, e em breve você vai vir testemunhar o que Deus fez através da honra que você teve através da fé, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida que o melhor de Deus já chegou sobre você. Eu declaro sobre a sua família: você tem uma bênção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é contigo. Ele é contigo na tua propósito de fé. E eu me associo à sua fé, dizendo: tudo é possível aquele que crê. E o tempo de cantar já chegou na sua vida, meu irmão. O tempo de cantar chega sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, e o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. Só quem está feliz, declare: e ele vem. Ele chega ao teu favor, meu irmão. Ele chega sobre a tua casa. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos, ao que, meu irmão? Há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor. Levanta suas mãos e profetiza aí. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem o quê? Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem com seu irmão e declara aí: tem fogo aí, debaixo dos seus pés. Tem fogo aqui nessa igreja. Tem fogo aí, fogo de avivamento, fogo de unção, fogo de graça e glória. Tem fogo aí, debaixo dos seus pés. Tem fogo aí, debaixo dos seus. Só o bumbo. E a Bíblia diz que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E eu estou de frente de um povo que não é só vencedor, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Tem fogo aí, só os vencedores declarando e profetizando. Tem fogo aqui. Tem fogo aí, debaixo dos seus pés. Sabe pra quê? Para pisar na cabeça da serpente. Pula aí. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Levanta sua mão direita aí. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre essa semana uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de muitas bênçãos sobre a sua vida. Ah, meu irmão, eu declaro que essa semana será a melhor semana da sua vida, e você experimentará os milagres da fé, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do nosso amigo, o Espírito Santo, seja sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Tem fogo aí. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.